Irmãos queridos, eu quero nesta noite, pela graça e pela misericórdia de Deus, conversar um pouco com vocês sobre o dilema da solidão. O dilema da solidão. É uma única palavra, mas eu quero apresentar dois lados de uma mesma palavra, e não é o mesmo sentimento. Quero mostrar um lado deplorável, lastimável, lamentável da solidão. E também um lado positivo, abençoador e necessário da solidão. No boletim eu não coloquei um texto específico, porque eu vou citar alguns e vamos mostrá-los. Então, em primeiro lugar, eu quero lhes falar sobre a solidão que devasta, que deprime, que aprisiona e que precisamos rechaçar da nossa convivência. É a solidão existencial, relacional e pessoal do horizonte da percepção humana ou da nossa relação com os nossos iguais. É a solidão humana em relação ao ser humano. De uma dependência que nós temos de outras pessoas. É a solidão que nos leva à depressão. Porque na nossa estrutura psicoemocional há um elemento que nos prende a outro. Porque fomos criados como seres morais e gregários, codependentes. Então Deus viu Adão sozinho, os animais todos em pares, e Adão dando nomes aos animais e árvores, aos seres criados, mas ele mesmo estava só. E Deus olhou e disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E esse não é bom que ele esteja só. Essa solidão não é somente com relação a uma mulher, mas é a solidão existencial. A dependência de um outro ser igual com quem essa pessoa possa repartir as bênçãos e as lutas, as vitórias e as derrotas. Vou convidar você a abrir a Bíblia em um texto para você guardar, quem sabe grifar, para depois meditar a parte. Está em Eclesiastes. Eclesiastes, que é um livro que todos nós deveríamos ler mais. Muitas vezes, porque é o livro da sabedoria, de quem viveu muito, experimentou os dois lados e nos dá o sumo, o resumo de tudo isso. Eclesiastes, capítulo 4, eu vou ler do verso 7 em diante. Acompanhe o que eu vou ler aí. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar e os seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz, para quem trabalho eu, se nego à minha alma os bens da vida?
Também isto é vaidade e enfadonho o trabalho. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Até aqui. Veja que o texto diz que, ai, porém, do que estiver só. Porque nessa jornada, debaixo do sol, na relação humana, não é bom de fato que o homem esteja só. E foi assim desde o princípio. A vontade de Deus, que o homem partilhe, compartilhe, reparta, caminhe em dupla, tenha alguém com quem partilhar. E Salomão, que escreveu o Eclesiastes, pelo menos é assim que nós encontramos na Escritura, a palavra do pregador filho de Davi, ele fala de uma pessoa que não tem ninguém. Não tem irmão, não tem filho. E pergunta assim, eu trabalho demais, e para quem eu vou dar todo o meu trabalho, toda a minha produção? É para quem? Ele está dizendo em outras palavras, toda a alegria que eu construir e que eu tocar ao meu redor, com quem eu vou partilhar? Para quem eu vou sorrir e gargalhar e repartir aquelas bem-aventuranças que tocaram a minha vida? Para quem eu vou contar os detalhes do meu dia a dia, se eu não tenho ninguém? Segundo, para quem eu vou abrir o meu coração, derramar as minhas lágrimas? Em que ombro eu vou debruçar a minha cabeça? Com quem eu vou partilhar as minhas dores? Não tem ninguém. Solidão existencial. E o curioso é que esse tipo de solidão tem vários aspectos. Tem o aspecto prático de alguém, de fato, morar sozinho, não ter relacionamentos, não ter amigos. Ninguém. Ir e vir. E não ter ninguém. Ou, segundo aspecto, alguém que está cercado de pessoas, inclusive na relação mais íntima, assediado, procurado, mas existencialmente, psicologicamente, emocionalmente, é uma pessoa solitária. São muitos assim. Vou dar um exemplo prático e bíblico. O salmista Davi, pai deste que escreveu o livro do verso que acabei de ler. Em um momento da sua vida, ele escreveu um texto dizendo que se encontrava absolutamente só. E ele disse, todos se afastaram da minha praga, até os meus parentes ficam de longe, eu estou sozinho, como mudo, eu não abro a minha boca, não tenho com quem partilhar. Davi, um homem que era rei de Israel,
aclamado por todos, admirado pelas nações da terra, os reis da terra, cercado de tanta gente, de tantos parentes, até de muitas mulheres que ele tinha no seu harém, cercado de gente. Mas ele se via completamente só. É o exemplo de muitos, inclusive de nós, de alguns que aqui estão, de quem acompanha pela internet, que trabalha numa indústria, numa empresa, cercado de gente, de outros colegas de trabalho, de vários que se dizem amigos, mas ele pessoalmente, interiormente, não tem ninguém. Na hora da agonia, na hora da dor, dos seus traumas, seus medos, não tem com quem partilhar. Ele conversa com muitas pessoas, amenidades. Ele não se dá a conhecer a ninguém, nem se entrega a ninguém. Porque o compartilhar, o confessar, é você dar de si mesmo para outro. É como se você pudesse pegar a sua própria vida, a sua história, o seu mundo interior e colocá-lo nas mãos de outra pessoa. É compartilhar o que a Bíblia chama de levar as cargas uns dos outros. E muitos estão vivendo, sobrevivendo, sorrindo, pulando, saltando, abrindo o maior sorriso. Mas por dentro está gemendo, está chorando, vai para o trabalho, vai para um encontro social, troca de roupa, sorri com os amigos, come o seu salgadinho, toma o seu refrigerante, aparentemente está tudo legal, mas quando volta para casa é arrastando os pés, de farol baixo, não vê a hora de apagar a luz para dormir, e com aquele desejo guardado de que a noite demore uma eternidade, porque ele não quer acordar. Porque dormir, porque acordar e viver lhe parece um peso muito grande. E amanhã ele tem novamente que representar. Amanhã ele tem novamente que entrar em cena, no palco da sua existência. Porque ele é uma pessoa solitária. Ninguém o conhece de fato. Conhece o exterior, as marcas externas. Mas por dentro ele é uma pessoa sozinha. Sozinha. Ninguém conhece. É a solidão existencial. E não é bom que o homem esteja só. Queridos, nós estamos vivendo uma cultura de zumbis. De esquizofrênicos existenciais. De pessoas doentes, emocionalmente enfermas, que não têm com quem partilhar, pessoas que não confiam, abrir o coração, abrir a caverna de horrores, o quarto onde são guardados os seus pecados, nem mesmo para os terapeutas, nem mesmo para aqueles que profissionalmente estão ali recebendo dinheiro para ouvir os suas confissões, dificuldades, problemas, mas as pessoas estão engolindo o seu próprio veneno. Pessoas solitárias e enfermas. Sabe o que é que diz o apóstolo Tiago no seu livro, na sua carta, escrita às igrejas? Ele diz assim: confessai, pois, uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Há uma cura proposta por Deus e efetivada quando há, de fato, compartilhamento, confissão, fardo repartido.
coração que se abre, alma que é lavada, gente que é liberta dos seus males, seus traumas, seus medos, seus muitos pecados ocultos. E Davi disse isso. Ele disse assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Enquanto ele guardou, enquanto ele escondeu, enquanto ele reteve informações, enquanto ele não abriu a boca, enquanto ele não confessou, ele adoeceu, de fato, e sentiu o amargor de uma vida escondida diante dos homens. Solidão. Solidão que adoece, que maltrata, que machuca, que não é o ideal, que precisamos vencê-la, precisamos descartá-la do nosso vocabulário e do nosso cotidiano. Nós somos irmãos, gente de Deus. E o que a Bíblia fala é que devemos partilhar a nossa vida. Você vai encontrar 37 vezes nas cartas paulinas a expressão uns aos outros. Uns aos outros. Dando a ideia bíblica, santa e espiritual de que nós não somos razão de ser em nós mesmos. De que nós não somos autossuficientes. De que nós somos codependentes. Por isso que Jesus mandou sempre 2 a 2 para pregar a sua palavra. Ele quer que nós partilhemos. E nós vivemos a cultura da solidão, do isolamento, do meu, para mim mesmo. A cultura do medo. E hoje está mais do que na moda uma síndrome maldita, que é síndrome do pânico. E nessa síndrome, quem é atacado, visitado por essa síndrome, passa a se isolar, com medo de se relacionar. Algumas com medo de sair às ruas, com medo de receber alguém em sua casa, com medo de olhar nos olhos, com medo de ser confrontado, com medo de dar um pouco de si. E essas pessoas começam a trilhar um caminho solitário. Às vezes, precisando de ajuda, não aceita a ajuda, porque já está enfermo ao extremo. Essa solidão mata, porque não é o propósito de Deus. Deus nos fez para o outro, para partilhar, para interagir, para viver em comunhão. É o que nos diz a palavra do Senhor. Mas, como eu falei que é um dilema, uma dicotomia, vou lhes falar agora sobre uma solidão necessária. Um escritor que eu admiro muito, ele faleceu no ano que eu nasci, 1963. Aí você faz as contas, né? Hayden Wilson Tozer. Dentre tantos artigos que ele escreveu, e ele escrevia pequenos textos, a maioria de seus escritos são ensaios, textos para boletim, e publicou a maioria deles.
E ele tem um texto cujo título é: Os santos devem andar a sós. E aí ele argumenta e explica que, conquanto nós sejamos seres relacionais, mas na nossa relação com Deus, nós temos uma imensa necessidade da solidão, do estar a sós com Deus. De que o crescimento espiritual precisa muitas vezes passar pelo deserto. E aí vem a experiência de muitos e grandes, entre aspas, santos de Deus, que tiveram um boom na sua vida espiritual exatamente no deserto, ou no momento a sós com Deus, e tiveram as suas vidas modificadas, alteradas e transformadas a partir do deserto, da solidão. Eu tenho exemplos na Bíblia e exemplos contemporâneos. Dentre vários, você pode tomar aí Abraão, tendo uma experiência com Deus lá no monte, e Deus lhe falando secretamente ao coração, ninguém ouviu aquela voz, em que ele perguntava onde é que está o cordeiro para o holocausto, e Deus falou só com Abraão, só no seu íntimo, Deus proverá. A experiência de Isaac, de Jacó, lá no deserto, vendo uma escada que subia e descia, né? Tocava o céu e os anjos subiam e desciam. E aquela experiência do próprio Jacó num vale chamado Jaboque. E o texto deixa bem claro ali que naquela noite em que ele deveria, a noite que antecedeu o seu encontro com seu irmão Esaú, o texto diz que ele fez passar os rebanhos, tudo o que lhe pertencia, fez passar a sua família, todos, e o texto diz assim, ficando ele só. E naquele momento de solidão, de entrega, de quebrantamento, de humilhação, de intenso medo, de encontro pessoal com aquela natureza frágil, pecaminosa, consigo mesmo, ele então teve um encontro com o Salvador, no Val de Jaboque. E daquele encontro, um homem que era chamado de Jacó se levantou, modificado e chamado agora de Israel. E você pode ter vários. Moisés no Monte Horebe, Davi lá nos campos, sozinho, cuidando das ovelhas, tocando a harpa, pensando nas coisas de Deus, naquela solidão. E ali Deus encheu o seu coração da paixão do Evangelho. Elias, lá na caverna. Eliseu, no pé do monte. E você vai nominando vários e vários servos de Deus. Até Jesus. Você vai encontrar, eu vou dar uma dica a você. Onde você mais encontra isso que eu vou dizer é no Evangelho de Marcos. Vários momentos, Jesus procura se retirar para um lugar solitário para orar. Ficar sozinho com Deus. Vários momentos. E isso é requerido de nós. A solidão com o Senhor. Sabe quem teve também uma experiência dessa? Paulo, que agora era Saulo. E depois de se encontrar com Jesus, Jesus o tira de cena, ele tem aquela experiência dentro de casa, os seus olhos tinham como que umas escamas, com a oração de Ananias, as escamas caem dos olhos, ele passa a ver,
e ele queria voltar para Jerusalém, pregar o Evangelho, naquela empolgação, naquela paixão, mas era um homem ainda novo convertido, apenas muito apaixonado, e então o Espírito Santo tira Paulo e leva para o deserto da Arábia, onde passa eternos 3 anos, se purificando dos seus pensamentos mundanos, antigos, quebrantado, humilhado, ouvindo a voz de Deus. E dali veio um homem quebrantado e piedoso, o profeta dos gentios, o apóstolo dos gentios. E nós? Nesses dias de tanta correria, de tanto apelo, tanta atividade, tantas vozes, tantos sons, uma roda viva, uma engrenagem que não para. Como nós precisamos cumprir o que Jesus nos disse e Mateus registrou. Ele disse, abra sua Bíblia em Mateus. Vamos lá comigo, por favor. É o segundo texto que eu disse que ia ler com vocês. Eu quero ler com vocês. Mateus capítulo 6, versos 5 e 6. Vamos ler? Mateus 6, versos 5 e 6. Leiamos. E, quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam uma recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. É a portas fechadas, é um momento solitário, em secreto, é o a sós com Deus, que pode ser até na rua, no ônibus indo para o trabalho. É aquele momento em que você e eu nos desligamos da agenda e pensamos exclusivamente em Deus. Paramos, não importa o tempo, para ficarmos a sós com Deus. Pode ser isolado da cidade, fora da cidade, ou pode ser na muvuca, ao meio-dia, no intervalo de almoço, em qualquer momento. Nós precisamos dessa solidão. Precisamos desse tempo parados, sem falar nada. E vou dar um truque, um segredo para você. Teve um pastor americano, já velhinho, um homem de oração, que dedicou o seu ministério a orar e incentivar o povo de Deus a orar. E escreveu um livro precioso, chamado Toque o Mundo através da Oração. O nome desse velhinho se chama Wesley Duewel. Wesley Duewel. Toque o Mundo através da Oração. Ele esteve em Belo Horizonte, numa conferência que foi organizada ali. E ele disse coisas lindas, preciosas sobre oração. Ele começou a conferência, lembro muito bem das palavras, nunca esqueci. Ele disse, muito se fala sobre oração. Não adianta falar muito sobre oração, precisamos mesmo é orar.
E ele, dentre muitas coisas preciosas que disse, ele falou o seguinte: nós estamos, por demais, acostumados a falar. Falar demais, pedir demais. Um barulho que não cessa em nossa cabeça. Muitos de nós precisam, de fato, aprender a se calar diante de Deus. Entrar num quarto secreto e não falar nada. Apenas parar e silenciar e deixar a mente ouvir a solene voz de Deus, sem falar nada, sem pedir nada, apenas ouvir a voz de Deus. E aí na mensagem fui falando que nós não estamos treinados para isso. Nós vamos orar, queremos falar, e nunca deixamos Deus falar. E às vezes Deus quer um tempo conosco, e nós não temos tempo para o Senhor. Quero finalizar com uma ilustração que eu ri bastante. Ri porque não foi comigo, mas marcou muito. Eu tenho um CD, um disco, de um grupo muito crente, gente que dá testemunho, é um grupo de Brasília, chamado Céu da Boca, o Céu na Boca. Muitas músicas lindas. E a última faixa do disco é uma música, mas é um testemunho de um dos componentes do disco, da banda. Aí ele conta, encurtando uma longa história, que ele foi assaltado. E levaram o carro dele, que era um Gol. Um Gol. E ele tem quase 2 metros de altura e é forte. E colocaram ele no porta-malas do Gol. Quem tem Gol sabe o tamanho do porta-malas do Gol. Apertaram ele, colocaram dentro do porta-malas do Gol. E ele conta na música que ele ia sendo levado por várias ruas que ele não identificava, passava por quebra-molas, entrava para cá, para lá, e ele dentro daquele porta-malas, perguntando a Deus por que aconteceu aquilo com ele. E ele termina a música dizendo que Deus falou no silêncio do seu coração, dizendo assim: meu filho, isso está acontecendo, é porque eu precisava conversar com você. E você não tem tempo para mim. Então eu tomei as providências. Às vezes acontece isso. Nós precisamos, necessitamos dessa solidão, desse momento a sós com Deus. Daí o dilema de precisarmos urgentemente banir da nossa experiência a solidão relacional com os nossos irmãos. Mas também precisamos urgentemente de momentos a sós com o nosso Criador. Que Ele aplique essa palavra ao seu coração e ao meu nessa noite. Para a glória do nome de Jesus. Amém.